Fouquet não teve coragem de falar, nem de se levantar. Apontou para um grande casaco azul no chão. Ali estava embrulhado o que restava de Julien. Ela caiu de joelhos. A memória de Boniface de la Mole e de Margarida de Navarra, sem dúvida, lhe deu uma coragem sobre-humana. Suas mãos trêmulas abriram o casaco. Fouquet desviou o olhar. Ouviu Mathilde caminhar rapidamente no quarto. Ela acendeu várias velas. Quando Fouquet teve forças para olhá-la, ela tinha colocado a cabeça de Julien sobre uma mesinha de mármore à sua frente e a beijava na testa. Mathilde seguiu com seu amante até o túmulo que ele havia escolhido para si. Um grande número de padres acompanhava o féretro, e sem o conhecimento de todos, sozinha em seu carro coberto, ela carregava nos joelhos a cabeça do homem que tanto amara. Chegados assim ao ponto mais elevado de uma das altas montanhas do Jura, no meio da noite, naquela pequena gruta magnificamente iluminada por um número infinito de velas, 20 sacerdotes celebravam o ofício dos mortos. Todos os habitantes das pequenas aldeias serranas atravessadas pelo comboio o haviam seguido, atraídos pela singularidade daquela estranha cerimônia. Mathilde apareceu entre eles com longas roupas de luto e, no final do serviço religioso, fez com que lhes fossem jogados vários milhares de moedas de 5 francos. Deixada a sós com Fouquet, ela quis enterrar a cabeça do amante com as próprias mãos. Fouquet quase enlouqueceu de dor. Por uma providência tomada por Mathilde, a gruta selvagem foi adornada com mármore ricamente esculpido na Itália. A senhora de Renel foi fiel à sua promessa. Não procurou de forma alguma atentar contra a própria vida. Mas 3 dias depois de Julien, ela morreu abraçando os filhos. Fim. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje é dia 11/6/2026 e eu fiz questão de iniciar esse vídeo lendo a última página desse livro. É um livro assim, um pouquinho extenso, olha o tamanho dele aqui, ó. 600 páginas. Cara, que livro interessante. Bom, pessoal, conforme eu tinha prometido para vocês, que essa semana eu ia trazer 4 vídeos aqui, né, de análise de livro, um livro por semana. Não sei se vocês perceberam, assim, os livros que eu trouxe, que eu trago, né, na maioria das vezes são livros que eu já li, muitas vezes li há muito tempo, né. E esse aqui, eu terminei de ler ele, era para ter terminado hoje mais cedo, não deu tempo. Falei, vou terminar a hora que eu estiver abrindo o vídeo para gravar, né? Esse livro aqui, pessoal, é um clássico, né, da literatura, acho que da literatura mundial, né? E ele se chama O Vermelho e o Negro. Tá dando para ver aí, né? De Stendhal, é o nome desse autor que fala, né? Então vamos lá. Quem que foi esse Stendhal, né? Deixa eu ver se fala alguma coisa dele aqui. Eu acho que não fala nada não, ou fala. Henry Marie Bailey, mais conhecido pelo pseudônimo Stendhal, foi um dos grandes romancistas franceses do século XIX e considerado um dos primeiros e mais importantes praticantes do realismo em seus 2 romances, O Vermelho e o Negro e A Cartucha de Parma. Nascido em Grenoble em 1783, tornou-se conhecido por sua aguda análise da psicologia de seus personagens. Faleceu em Paris em 1842 de um ataque de apoplexia, sem concluir a sua última obra, Lamiel, publicada póstumamente. O reconhecimento do legado de Stendhal só viria cerca de 50 anos após a sua morte.
Eu quis ler esse livro aqui porque, assim, é, esse livro ele é um romance, né? Mas todos os conteúdos que eu assistia, tinha muita gente que recomendou esse livro. E aí, assim, por curiosidade da minha parte, e por sentir que ele ia me trazer alguma mensagem, eu decidi empreitar essa obra, essa missão aqui de ler, né? Eu gostei de ler porque, assim, fazia muito tempo que eu não lia um romance, né? E, e é bom porque, às vezes, assim, você fica lendo muito conhecimento técnico, cansa, né, pessoal? A cabeça cansa, são leituras que te exigem um nível de concentração maior. E quando você lê um romance desse aqui, fica mais leve, né, você não tem aquela obrigatoriedade, talvez, de memorizar algum conceito, né? É tudo muito natural. Então, o que que ele fala esse livro aqui? Deixa eu ler a contracapa aqui para vocês. Vamos lá. O belo e ambicioso Julien Sorel está determinado a superar sua origem provinciana assim que percebe que o sucesso só pode ser alcançado se adotar o sutil código da hipocrisia, pelo qual a sociedade é regida. A carreira triunfante de Julien o leva ao coração da glamourosa sociedade parisiense, mas ele acaba atraído pelas próprias paixões. O vermelho e o negro é um retrato vivo e satírico da sociedade francesa depois da Batalha de Waterloo, crivada de corrupção, ganância e tédio, com um dos personagens mais intrigantes da literatura europeia. A maioria das pessoas já ouviu falar de O Vermelho e o Negro, e provavelmente muitos o têm nas prateleiras como parte da coleção de clássicos, pois este é um dos raros livros em que a genialidade do escritor é tangível. Não é apenas excepcionalmente preciso e bem observado no elemento psicológico, mas é uma narrativa inestimável da história e da política da França pós-revolução. Esse livro pode ser lido e relido ao longo da vida, sem nunca deixar de oferecer uma nova perspectiva e uma lição valiosa. Extraordinário em todos os sentidos. Vamos lá. Então, o que ele... Basicamente, eu vou dar uma resumida aqui para vocês e aí depois eu vou entrar em alguns trechos aqui que eu marquei do livro. Como o próprio livro diz, ele é um romance, né? O personagem central do livro é esse cara aqui, que é o Julien Sorel, né? A história, ela se passa no interior da França, né? Cidade chama Verrières, alguma coisa assim, né? E, como já foi lido também, é na época da Revolução, depois da Batalha de Waterloo, naquele período de Bonaparte, enfim, só para contextualizar o período da história que isso é retratado, né, que o autor contextualizou. Então, que ele faz, esse cara aí? Quem que ele é, né? Ele é filho de um carpinteiro, né? O pai dele é um cara meio bruto, né, pelo que relata aqui, meio ignorante no trato com ele, né? Trata ele com muita grosseria, né? No ponto de vista dele, né? Você não tem o ponto de vista do pai aqui, é sempre do ponto de vista dele, né? Ele relata também aqui que na criação dele, os irmãos dele batiam nele, né? Eles eram de uma família muito humilde, né? Porém, esse cara aqui, ele assim, no início, ele acreditava, no início que eu falo assim, no início do livro, ele acreditava que o destino dele era se tornar um padre, né? Um pároco, né? E aí, assim, ele estudava muito latim, né? Ele tinha uma facilidade para entender o latim, se pronunciar, fazer leitura e tal. E meio que isso, meio não, né? Isso foi a porta que abriu para ele sair da função que ele ajudava o pai dele como carpinteiro e trilhar o caminho dele, né? Que, como vocês viram na última página, foi um caminho que teve um destino bem traumático, por assim dizer, né? Então, o que acontece? Ele é muito novo, ele é um adolescente, né?
E a cidadezinha que eles moram, o prefeito da cidade, que se chama Senhor de Renal, é, talvez não é assim que pronuncia, porque é um sobrenome francês, mas Renault, Renal, é, ele, um belo dia, ele decide que os filhos deles tinha que ter um tutor, né? Porque ele não tinha tempo de participar da criação dos filhos, né? E aí, assim, a sociedade burguesa da época, é, muitas vezes eles faziam coisas que era muito mais para aparecer do que algum sentido por trás daquilo. E aí esse prefeito achou que, falou, não, eu vou contratar um tutor, né? Que é um cara que sabe falar latim, vai ajudar na formação dos meus filhos, e além disso, eu vou passar uma mensagem para a sociedade que eu sou acima deles, vamos dizer assim, né? E aí ele enfia esse cara aqui na casa dele, né? O cara começa a morar lá, começa a participar do convívio dos filhos, né? Participar da formação, da educação dos filhos. Os filhos são muito novos, né? São bem novinhos, né? E o cara fornece roupa para ele, porque as roupas dele eram muito humilde, né? E aí, como o cara ia ser o tutor dos filhos, né? Esse prefeito, ele banca a vestimenta do cara e tal, né? Só que o cara foi morar na casa deles. E aí, assim, a família dele morava lá, né? Ele, a esposa e os filhos. E aí, esse Julien e a esposa dele, eles começam ter uma atração um pelo outro, uma admiração, né? Começa a criar-se um romance por trás disso daí, né? É o início do enredo, né? No início, assim, que desembola muita coisa da história, né? É, a esposa dele, que é identificada aqui como Senhora de Renal, que é a esposa do prefeito, que chama Senhor de Renal, ela é muito católica, muito assim, submissa ao marido, não submissa, submissa vou parecer que eu tô aqui querendo que ela fosse, que ela concordasse com o processo de traição, mas assim, até então ela tinha um convívio ali com o marido, nunca tinha despertado para qualquer paixão, vamos dizer assim. Ela tinha um convívio com o marido, era a família dela, né? E aí ela foi colocada nessa situação, né? O marido ausente, não dava atenção, e aí o cara começou a participar do convívio, ela foi vendo o jeito que esse Julien tratava os filhos dela, enfim, foi criando um clima, e aí assim, eles tiveram uma atração, né? Só que aí assim, cara, o livro é 600 páginas, então vocês imaginam assim, é muito detalhe, é um nível de detalhismo muito grande, que conta a história, de como que começou a conversa, onde eles se encontravam no jardim para conversar, dos momentos que eles marcavam horário na madrugada para se encontrar num quartinho, aí conta a história da amiga dela que meio que não gostava dele, porque a amiga meio que já estava derrubando, que ele ficava olhando ela, enfim, né? E aí um belo momento da história, o que que acontece? É, o marido, ele meio que recebe uma carta anônima, né? Dizendo que, ó, a tua esposa aí tá de rolo com o cara aí, né? E aí ele começa a observar as condutas da esposa, começa a observar as condutas do cara, né? O próprio Julien fica desconfiado até ele descobrir que quem mandou a carta foi a criada dela que gostava dele, né? Ficou enciumada e foi lá e dedurou, né? E aí assim, aí a hora que meio que ele tá para ser pego pelo marido, é, ele tinha um padre lá que era meio que protegia ele, né? O padre decide falar, cara, é o seguinte, ó, eu tenho um amigo meu em Paris, que é um cara importante lá, né? Eu vou, e ele assim, ele tá precisando de um secretário, de um ajudante lá para cuidar das coisas dele. Eu vou te indicar para ele. E aí você vai para lá, você ganha uma grana, o cara vai te pagar um salário, né? E você vaza lá para casa dele, sai dessa confusão aqui e vida que segue. E aí ele vai para casa
desse cara que se chama Senhor de la Mole, né? Uns nomes meio diferentes, né? Enfim, e aí de novo, ele vai morar na casa do cara, né? E meio que a história se repete. Porém, dessa vez, ele começa a se envolver com a filha do cara, né? Se envolver assim com a filha do cara foi outro tipo de paixão, porque, por exemplo, na relação que ele teve com a esposa do prefeito, é, assim, desde o início havia uma troca entre ele e a esposa. Tipo assim, os dois tinham uma conexão, entendeu? Já com a filha do cara lá de Paris, ela que meio que assim foi despertando, ele foi despertando uma paixão platônica por ela, né? Só que ela fazia um joguinho com ele de tipo assim, de morde e assopra. Tinha momentos que ela cedia dizendo que ela era afim dele e tinha momentos que ela cagava na cabeça dele, fazia ciúme para ele com os outros pretendentes dela, tipo assim, era filha de um cara famoso, tinha um monte de nego lá da burguesia querendo casar com ela e tal. E ele, assim, ele era um cara, esse Julien, totalmente complexado, entendeu? Totalmente complexado, assim, do ponto de vista é, de amor próprio, de se sentir injustiçado com a vida, de ter, tipo assim, se injustiçado, de ter nascido pobre, de ter nascido numa família humilde, de nunca ter tido acesso ao que essa burguesia tinha, essa aristocracia tinha, enfim. E aí, assim, todos esses complexos dele vêm à tona no livro, entendeu? É uma confusão de personalidade dele com relação a ele mesmo, com o que ele quer, com as posturas dele, né? Assim, meio que como que eu vou trazer para os dias de hoje, né? É, é, como é que se fala quando alguém tem, não burnout, transtorno de personalidade. Ele meio que ele tem um transtorno de personalidade grave. Por quê? Porque ele se ilude com o personagem que ele quer interpretar. Então, assim, tem momentos ali que ele quer se concentrar para ele se tornar um pároco e seguir o caminho, né? Católico da igreja e tem momentos que ele quer ligar o foda-se e partir para o amor que ele sente pela filha do cara, né? Só que aí o que que acontece? A filha do cara, ela tipo assim, num dado momento, ela fala para ele, olha, eu sou apaixonado por você, eu te amo, você é meu marido, e não sei o que, tal, tal, tal. E ela também muito confusa, a menina, né? Não, sabe, aquela coisa de não saber o que quer. E aí o cara ficava orbitando assim num relacionamento que uma hora a mulher quer e outra hora não quer, e aí o cara foi ficando com uma confusão na cabeça dele também. Até que um dia ela chegou para ele e falou: cara, não quero nada com você, sai fora, segue sua vida aí e foda-se, né? Aí ele sofre muito, ele assim, fica muito, né, sentido por conta disso, porque ele estava se alimentando desse amor e tá, 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 tá. Só que assim, esse amor que ele tinha por ela era meio que um amor mascarado. Por quê? Porque assim, lembra que ele tinha um traço de personalidade de coitadinho. Então ele viu nessa menina uma maneira dele ascender para a sociedade, dele prosperar, dele subir de nível, entendeu? Então chega um momento da história ali que já começa a dar sinais que ele não ama ela, mas que ele ama o que ela vai poder proporcionar para ele, sacou? E aí quando ela fala para ele que ela não quer nada com ele, ele fica mal, meio que entra numa depressãozinha ali e tal, até que ele encontra, até que ele encontra um cara, que era um cara que frequentava a mansão dela lá, né? Também queria ter rolo com ela. E aí o cara fala pra ele assim, fala, cara, deixa eu te falar um negócio, tô vendo que você é meio verde aí no quesito de relacionamento, você vai ter que... ele inventou uma história lá que tinha um amigo dele que estava mal por uma pessoa, mas na verdade ele estava falando dele, né? E aí o cara falou, cara, esse teu amigo aí tem que meio que criar um ciúmezinho pra ela,
para ela sentir que ela está perdendo o cara, perdendo ele, né? Aí ele começa se aproximar, mas sem ter relação nenhuma, de uma outra mulher lá importante que frequentava a casa, de uma outra moça lá, troca carta e não sei o quê. E aí a filha do senhor de La Mole lá derruba, né? Ela vê que ele meio que está esquecendo ela e partindo para outra. Aí aquela coisa, né? Que a pessoa só dá valor na hora que perde. Ela vê que ela se arrepende de todo esse rolê aí. E aí ela começa a interagir com ele, né? A reaproximar dele, né? Ele faz o joguinho ali para deixar ela cada vez mais apaixonada por ele e tal. E até então ele gostava dela, né? Nesse momento aí, né? Ele estava resistindo, mas ele gostava dela, né? E aí, hora que ele vê que ela se entregou 100% para ele, a ponto dela informar o pai dela, ela escreve uma carta e fala pro pai dela, fala, ó, seguinte, bicho, eu tô apaixonada pelo cara que você contratou aí para ser teu secretário, eu sei que o cara é pobre, que não tem onde cair morto, mas é com o cara que eu quero ficar, inclusive eu tô esperando um filho dele. Aí o pai da menina fica doido, entendeu? Aí o pai da menina, tipo assim, fica doido, fica alucinado, quer matar o cara, quer fazer confusão, não admite que isso tenha acontecido e tal, tal, tal. Isso eu já estou trazendo para a fase final do livro, né? O pai meio que afasta ele, né? Fala, cara, como é que você fez isso comigo? Não sei o quê, né? Tipo assim, escorraça ele lá da casa, manda ele viajar para algum lugar. Aí esse padre que indicou ele meio que fala, não, vem cá morar comigo até essa situação melhorar, tal, tal, tal. Aí a menina começa a ir lá visitar ele escondido, né? Até que essa situação se regularize, até que um dia ela chega com uma carta lá, e na carta estava escrito o seguinte, que esse cara, esse Júlio, era um puta de um pilantra, um safado, que ele enganou a mulher lá, a mulher do prefeito, mesma historinha, contou a história para ela, destruiu a vida dela e tal, 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 que era para essa menina aí sair fora, que esse cara aí era a chave de cadeia, né? E aí, cara, ele num delírio ali de raiva, o que ele faz? É, Ele volta lá para a cidade do interior. é, ele tinha, eu não lembro se ele tinha ou se ele comprou uma arma, alguma coisa assim. Sei que ele vai armado para lá. Aí ele vai atrás da mulher do prefeito lá, ela está na igreja, eles estão na igreja, numa missa. Aí ele entra e aí ele dispara 2 tiros contra ela. Só que um tiro ele erra, o outro ele acerta ela, mas ele acerta no ombro. E ele achou que ele tinha matado, né? Aí assim, o povo imobiliza ele, prende ele e tal. Aí depois que ele estava preso, ele descobre que ela não foi morta, que ela só teve um arranhão lá no ombro, mas que estava viva e tal. E daí ele vai para julgamento, né? Ele vai para julgamento e todo esse contexto aí do julgamento, o que acontece? A filha do cara lá, do importante lá do ricão lá de Paris, ela tipo assim, nesse momento aí ela, até então ela estava aqui meio que assim, meio que encobertando em respeito ao pai, que ela era afim desse cara aí, né? Quando acontece essa situação dele preso, ela meio que liga o foda-se, né? E tipo assim, ela já não faz mais questão de esconder que ela é apaixonada pelo cara, aí ela começa a ir lá, suborna o carcereiro da prisão para visitar ele e tal. E a esposa do prefeito que leva o tiro, ela realmente ela escreveu a carta, porque ela estava num momento de ciúme, que o cara tinha ido embora e nunca mais voltou, e ela era apaixonada por ele, né? Então realmente a carta foi ela que escreveu. Só que quando ela descobre que ele foi preso e que ele vai a julgamento, ela decide
fala, não, eu não quero que ele vá preso, eu não quero que eles julgam ele, porque assim, o julgamento não era para ele ficar preso, era para ele ser morto, né? E aí ela meio que fala, não, aí ela procura as pessoas da cidade, os juízes, a galera ali para falar, não, eu gosto desse cara, vocês têm que perdoar ele, eu tô viva, não tem porquê vocês votar para que ele é, seja morto, né? É, e aí assim, o final do livro é meio que as duas aí brigando por ele, né? Ele muito assim, mau caráter, porque tipo assim, a menina lá de Paris, que era solteira, estava esperando um filho dele, é, tinha largado tudo para viver com ele, para tipo assim, que realmente curtia ele, gostava dele, né? Ele começa que meio que rejeitar ela, cagar nela, né? É, e começa assim, a só dar atenção para a esposa do prefeito lá que ele deu o tiro, né? Na última página que eu li, aquele tal do Fouquet lá é um amigo dele, né? O único amigo que ele tem, não tem mais nenhum amigo, né? É, e aí o final do livro é que realmente ele foi, como é que fala quando a pessoa esqueci, me deu um branco aqui, quando a justiça determina que a pessoa tem que ser morta, né? Esqueci aqui, me deu um branco. E aí ele é decapitado, né? Ele é decapitado, aí a última página ela fala, né, que o amigo dele recolhe o corpo dele no casaco, ela vai lá, resgata a cabeça dele, que foi decapitada, enterra a cabeça dele e tal. Então, o contexto do livro é esse, pessoal, né? Vamos ver se algumas coisas aqui que eu marquei. Não, tem muita coisa aqui que eu marquei. Vamos lá, vamos ver o que eu trago aqui para vocês. Vamos ver. A senhora de Renal, esposa do prefeito, já não a escutava. O excesso de felicidade quase a impedia de usar a razão. Fez a criada repetir várias vezes que Julien a rejeitara em definitivo, sem ter como voltar atrás e tomar uma resolução mais sensata. Então aqui era uma parte do livro onde a criada dela, que era apaixonada por ele, né? O Julien rejeitou ela. E a esposa do prefeito lá, ela fazia questão da mulher falar que ela tinha sido rejeitada, porque foi rejeitada porque ele gostava dela, né? E aí assim, era um sinal de que ele gostava dela, né? Mas assim que se sentou de novo, segurou a mão dele, quase sem dificuldade, como se o gesto já fosse algo comum entre eles. Então aqui você vê o seguinte, que o interesse não partiu dele só, partiu dela também. Então os dois tiveram uma atração ali, entendeu? A senhora de Renal estava a ponto de desmanchar-se em lágrimas. Assim que terminou o almoço, ela pediu a Julien que lhe desse o braço para um passeio e apoiou-se nele com amizade. Pela primeira vez na vida, a senhora de Renal sentiu uma espécie de desejo de vingança contra o marido. Porque, pela postura do cara, ela começava, tipo assim, até esse Julien aparecer, ela não pegava birra do marido. A hora que ela começou a se apaixonar pelo cara, qualquer coisa que o marido fazia irritava ela, entendeu? Mais ou menos isso, né? Cabuloso. Vamos lá. Embora a alma do jovem ambicioso fosse insensível a esse tipo de beleza, ele não podia deixar de parar de vez em quando para admirar um espetáculo assim tão vasto e imponente. Ele tinha um senso de grandeza, ele queria assim, ele tinha inveja, né, da galera que era da alta sociedade, entendeu? Mas é minha obrigação conquistar essa mulher, continuou a pequena vaidade de Júlia. Pois se um dia eu ficar rico e alguém me recriminar por ter trabalhado como um relés preceptor, posso dar a entender que aceitei o cargo por amor. Ele tinha umas viagens na cabeça dele, entendeu?
assim, viagem, né? Viagem. Sei lá, eu me faz pensar assim que isso aqui, né? é, Vamos falar assim, qual a reflexão que eu trago, né? É, a falta da figura, a falta da presença paterna na vida dele, de conversas maduras com o pai, de um exemplo do pai com o trato, né? Não fala da mãe dele aqui, não lembro se eles eram órfãos, não sei, de mãe, né? Mas eu acho que isso tudo mexe com a psique, né, do jovem ali e, porque não é uma conduta normal isso aqui, entendeu? É, é uma conduta totalmente anormal, é um traço assim de, de mau caratismo, né, por assim dizer, isso aqui. Fuja de mim, pediu certo dia a Júlia. Em nome de Deus, vá embora desta casa. É a sua presença aqui que mata o meu filho. Deus me castiga. Essa aqui é uma parte do livro que o filho dela fica doente a ponto dela achar que ele ia morrer. E aí ela interpreta que é como se Deus estivesse castigando ela pela conduta dela com a traição dela, né, com o menino, aí, com o rapaz. A sua carreira será dolorosa. Vejo em você alguma coisa que desagrada a pessoas vulgares. O princípio invariável do severo janecista Pierrard, que é o padre lá, era: um homem tem mérito a seus olhos? Coloque obstáculos no caminho para tudo o que ele deseja, tudo o que faz. Se o mérito for real, o homem saberá derrubar e contornar os obstáculos. Aqui me lembra um pouco do livro de Jó, né? Quando ele é testado pelo demônio, né? E aí o demônio tem uma conversa lá com Deus aí Deus fala pro demônio: tá vendo lá o meu servo Jó, ele é inabalável, nada afeta ele e tal. Aí o diabo fala: mas ele é assim porque você protege ele, né? Deixa eu, deixa eu criar uma confusão na vida dele lá para ver se ele não vai te odiar, se ele não vai questionar você e tal. Aí Deus permite, né, segundo a Bíblia, Deus permite, e aí a vida do Jó vira um inferno, família morre, filho morre, né, perde tudo, vai morar na rua, passa fome e tal, enfim. Será por meio da sua ruína que terei notícias suas. Lembre que, mesmo financeiramente falando, é melhor ganhar 100 luíses em um bom comércio de madeira do que se é dono, do qual se é dono, do que ganhar 4.000 francos de um governo, sem que fosse o rei Salomão. Isso aqui é uma conversa que ele teve com esse amigo dele, com o Fouquet. Esse Fouquet era um cara assim, para frente, no ponto de vista assim, de empreendedorismo. Não fala de empreendedorismo aqui, só para vocês saberem, tá? Mas tipo assim, esse amigo dele, ele fazia o corre, ele queria ter as coisas dele e tal, comprava madeira, vendia, fazia os rolos dele lá. E aí, quando uma vez o Julien foi visitar ele, né? O Julian já tinha guardado uma grana, né? Aí esse amigo dele fala: cara, por que você está meio desanimado aí no teu serviço e tal? Por que você não vem aqui trabalhar comigo? A gente vira sócio, eu te ensino esse negócio aqui, você ganha uma grana, você vira o dono do seu negócio, para com esse negócio de trabalhar para os outros e tal, né? Então assim, né, aqui a gente vê, né, cara, que tipo assim, é, você vê, o cara tava numa situação lá que assim, já tava meio que escrito que ia dar ruim, né? Só que a falta de consciência dele para enxergar onde ele estava se metendo, ele não consegue enxergar essa oportunidade que o amigo está dando, essa porta que o amigo está abrindo para ele, né? Ele está preso nas paixões dele, nas paixões carnais, né? E aí é o que vai levar ele é, a vida que ele teve de futuramente ser preso, né? De ser morto, né? E talvez se ele tivesse nesse momento aí interrompido tudo, falar: não, peraí, minha vida tá uma confusão, deixa eu parar isso aqui, vou seguir o caminho aqui com meu amigo, tchau e benção para esse povo aí e tal. Estou falando isso, assim, é um livro, né, pessoal, mas estou falando isso que é para que sirva de reflexão
que assim, como eu falo aqui para vocês, gaste o dinheiro que for para que você caminhe num sentido de buscar seu autoconhecimento, o despertar da tua consciência. Por quê? Porque quanto mais você demorar para ter acesso a esses lapsos de consciência, mais a vida vai ser um inferno. Por quê? Porque você vai ficar fazendo coisas inconscientemente, movidos por paixões, movido por desejos carnais, movido por necessidades de, de, de validação externa, entendeu? E aí você vai perdendo vida, você vai matando vidas das outras pessoas, você vai se endividando, você vai, sabe, você não vai tendo paz. Por quê? Porque você não fez ainda o seu dever, que é ir atrás de se autoconhecer, entendeu? Isso é, cara, isso assim, se tem um ensinamento que eu vou dar para meus filhos, pessoal, é esse. Não tenha, eu falo, olha, eu vou falar o seguinte, não se preocupe em começar a estudar cedo, em saber se você vai ser um empresário, um empreendedor, se você vai estudar para alguma coisa. Não se preocupe. E se eu vou, já tenho que fazer. Não se preocupe com isso. Entendeu? Se preocupe em, primeiro de tudo, buscar se autoconhecer. É a primeira missão que eu vou dar para eles. Vai se autoconhecer. Gaste o tempo que for. Para quê? Para que lá na frente você não tenha que voltar a tela desse videogame aqui, porque lá atrás você não sabia quem você era. E aí você foi fazendo, foi tomando decisões no automático, no flow, para atender alguém ou alguma coisa da sua cabeça. E aí quando você vê, você já está lá com 40 anos e arrependido das escolhas que fez. Entendeu? Então é preciso ser falado isso, cara, porque, na minha opinião, a nossa sociedade, ela não instiga você a isso. Ela instiga você começar de qualquer jeito, entendeu? Fala, cara, mas espera aí, que pressa é essa, entendeu? Que pressa é essa? Vai se conhecer, cara. Assim, as culturas antigas aí que eu estudo, que eu já tive acesso, existem ritos, pessoal, de passagem de quando você é criança para quando você é adolescente, do adolescente para o adulto, até do adulto para o homem. Se você olhar, por exemplo, a cultura indígena, tem esses ritos de passagem. Nós, brancos que eu digo assim, nós assim, é, não, pelo amor de Deus, não é no sentido pejorativo da coisa, mas nós, vamos chamar modernos, que esquecemos disso, entendeu? E hoje não tem esses ritos de passagem, nem do homem, nem da mulher, entendeu? O rito de passagem da mulher, por exemplo, é quando ela começa a menstruação. Só que aí como que é tratado isso daí hoje na nossa sociedade? Como que isso é explicado? Entendeu? Vocês já pararam para pensar nisso? Na época da Idade Média, que é onde surgiu a bruxaria, aquelas pessoas que lá atrás eram tidas como bruxas, né? Esses magos e tal, se fala que assim, o momento da menstruação, o sangue que escorre da mulher nesse momento, ele é muito valioso do ponto de vista de não ser uma coisa vergonhosa para a mulher. Não é isso, ela não era assim que elas enxergavam. Elas enxergavam e falavam, não, peraí, isso aqui, o meu corpo, ele está numa fase de transição. Tanto é que tem livros que eu li que elas, com o sangue da menstruação, elas enterravam o sangue, faziam rituais com a terra, entendeu? Por quê? Porque a mulher, ela é por si só, ela é a que gera a vida. Então a terra gera a vida, entendeu? Enfim, estou querendo dizer aqui porque, fugindo um pouquinho da conversa aqui, é, para que a gente abra a nossa cabeça, né, pessoal? Para que a gente possa
de novo, né? E isso eu falo aqui pelo canal, pelo que eu faço aqui, para que isso tudo aqui sirva de expansão da consciência para alguém, entendeu? Que alguém aqui nesse, sei lá, nessa internet aqui tenha curiosidade de assistir esses livros, esses vídeos aqui, tenha curiosidade de comprar um livro desse e ler. Cara, esse livro aqui é baratinho, pessoal. Acho que eu paguei R$ 30 esse livro, entendeu? Vou dar uma dica para vocês. Espera chegar a época de Black Friday, que aí os livros caem tudo de 50%, 60% de desconto, e aí você já compra logo 20, 30 livros, né? E aí você já tem livro para o ano inteiro, entendeu? Você não precisa ficar comprando. Antigamente eu comprava picado, hoje em dia não, hoje eu espero essas promoções e aí eu compro de uma vez só. Então, pessoal, assim, contei a história para vocês, né? Falei um pouquinho aqui do livro, né? Vou encerrar um pouquinho mais cedo aqui, estou com 40 minutos aí, já está dando um tempo bom. É, quem tiver dúvida aí sobre o livro, escreve aqui nos comentários, manda mensagem aí para mim, tá? Tenho o maior prazer em responder. Queria agradecer a quem está aqui curtindo o vídeo, assistindo, de coração mesmo, tá bom? Se vocês quiserem também, nunca tinha falado isso aqui, mas se vocês quiserem pedir que eu faça comentário de algum livro, escreve aí, comente aí, sei lá, fala, quero que você comente tal livro e tal. Assim, só para vocês saberem, pessoal, deve ter ainda lá em casa, pelo menos, sem brincadeira, deve ter mais uns 200 livros lá, pessoal, para eu trazer aqui para vocês, fora os que eu já trouxe aqui. Então, assim, talvez vai ter algum que comente aqui que eu já tenha lido. Se não for, depois eu compro e leio, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Forte abraço, fiquem com Deus. Na semana que vem eu já vou trazer alguns livros novos aí que eu vou começar a ler, tá bom? Então é isso. Até mais. Curte aí o canal, quem puder dar uma força, tá bom? Compartilha. Forte abraço e fui!